Olá a todos! Como prometido no último vídeo, vamos definir agora o que é um material dielétrico, que não é mais do que um material isolante, que é precisamente o oposto de um material condutor. Portanto, é um material onde não existem elétrons livres. Embora se possa cair em erro e pensar que um isolante não produz qualquer efeito eletrostático, Faraday mostrou precisamente o contrário. Colocou um dielétrico, temos aqui o nosso dielétrico, entre as placas de um condensador, cujas placas são material condutor, e a experiência mostrou que a capacidade do condensador, que é carga armazenada sobre a diferença de potencial, aumentava quando punhamos um isolador entre as placas. Vamos agora tentar ir mais além na definição do dielétrico, que, como já sabemos, é igual a um material isolante eletricamente, o oposto do material condutor. No último vídeo vimos o dipolo elétrico, temos aqui carga menos Q e carga Q, com vetor P momento dipolar, e cujo potencial no ponto P é dado por esta expressão, cuja distância do ponto P ao ponto O, que é a origem, que é o ponto equidistante das duas cargas, segundo o eixo que as une, é R. Temos também que aqui o gradiente no ponto O de 1 sobre R, sendo que o gradiente no ponto O de R é o vetor que aponta nesta direção. O gradiente em O de 1 sobre R, por sua vez, é igual a menos 1 sobre R ao quadrado. Derivamos e ficamos com o gradiente em O de R, que é este vetor que desenhei. Esta expressão é válida para grandes distâncias. Sendo D a distância entre os dois dipolos, a expressão é válida se R for muito maior que D. Um momento dipolar tem módulo P igual a Q vezes D, ou seja, a carga vezes a distância entre as duas cargas. Agora, o que acontece num dielétrico é que quando atuamos um campo elétrico externo, como por exemplo aqui temos um condensador que cria um campo elétrico nesta direção, então o campo induz dipolos nos constituintes do dielétrico. Olhando para o que acontece num átomo, temos um átomo neutro, aplicamos um campo elétrico externo, as cargas positivas vão no sentido do campo e as cargas negativas no sentido oposto e, portanto, temos aqui um dipolo com momento dipolar P. Existem também materiais dielétricos que já possuem um dipolo elétrico, como por exemplo a molécula da água, em que temos dois hidrogénios e um oxigénio. Temos aqui cargas positivas e aqui cargas negativas, portanto temos aqui um momento dipolar que se diz que é um momento dipolar permanente. Permanente. Porque já existe antes de aplicarmos qualquer campo elétrico externo. Como vimos no último vídeo, se aplicarmos um campo elétrico externo, então vai haver um torque, um momento da força no dipolo, que vai fazer com que o dipolo se alinhe segundo o campo elétrico. Num dielétrico, para estudar os dielétricos, vamos definir uma quantidade, que é o vetor intensidade de polarização, que é o vetor P, que definimos como dP, dV, em que V é o volume, ou seja, é o momento dipolar por unidade de volume, ou seja, é uma densidade de momento dipolar. Em geral, todos estes momentos dipolares variam com a posição do dielétrico. Nada nos diz que isto é constante. Com isto, podemos calcular o potencial total simplesmente somando sobre todos os dipolos. Como? Como fizemos para calcular campos elétricos de distribuições contínuas de cargas. Temos que o dP é igual ao P dV, em que o P depende do ponto Q em questão, e então temos que o potencial no ponto P, vou escrever o E para distinguir de volume, é igual a 1 sobre 4π ε0 do integral em volume de P gradiente em Q de 1 sobre R. Porquê? Porque o Q agora é a nossa origem, é onde está o nosso dipolo. Em cada ponto Q temos um dipolo e estamos a somar sobre todo o espaço, estamos a fazer o integral. E é esta expressão para o potencial elétrico em que simplesmente substitui o P aqui pelo dP e passei para um integral em volume de forma a somar sobre todos os dipolos. Agora, tenho aqui um erro no potencial que não tem este R aqui em baixo. Peço desculpa e vamos continuar. Agora, vamos recordar a expressão do potencial elétrico em termos de densidade, que é dada por 1 sobre 4π ε0, integral de volume de ρ sobre R dV, e se tivermos uma distribuição de cargas, temos também um termo em superfície, que é o integral em superfície de sigma sobre R ds. O que é que eu fiz? O potencial é 1 sobre 4π ε0, que é sobre R, por um caso uma carga pontual, supus uma carga dQ, que é um ρ dV, mais um sigma ds. Portanto, temos uma carga em volume, uma densidade de carga em volume ρ e uma densidade de carga em superfície sigma. Então, o nosso objetivo vai ser tentar escrever esta expressão
numa expressão equivalente a esta aqui, de forma a identificar uma densidade de volume e uma densidade superficial. Vamos a isso. Começamos por trabalhar aqui o termo que está dentro do integral. Calculando a divergência de P sobre R, temos que isto é igual à divergência de P, a dividir por R, mais o gradiente do escalar, que é 1 sobre R, interno com o vetor P. É uma lei do cálculo diferencial em Rn, como temos várias variáveis, e então ficamos com o potencial escrito na seguinte forma. V no ponto P é igual a 1 sobre 4π ε0, integral em volume de... O termo que temos aqui é este termo aqui. Portanto, ficamos com estes dois termos, este aqui com sinal menos. Isto é igual, então, ao integral em volume de divergência de P sobre R no ponto Q, em volume, mais o integral também em volume de menos divergência de P no ponto Q sobre R, dV. E pronto. Então agora temos aqui dois termos em volume, mas precisamos de um desses termos em superfície. Este termo aqui já tem o sobre R aqui em baixo, tal como aqui o termo do ρ. Portanto, já temos estes dois termos identificados. Agora falta identificar os outros dois. Como é que o vamos fazer? Então, vamos usar o teorema da divergência. Vamos usar que o integral em volume da divergência no ponto Q de P sobre R, dV, é igual ao fluxo do vetor P sobre R sobre uma superfície ds, em que essa é a superfície que se apoia no contorno. E eu aqui esqueci-me de dizer que este integral é em superfície, porque é no caso em que temos um volume dado volume de cargas elétricas, temos a superfície S e o sigma é a densidade de carga à superfície. P aqui é calculado no ponto Q, e agora podemos reescrever o potencial. E ficamos com potencial no ponto P igual a 1 sobre 4π ε0, integral em volume de menos divergência no ponto Q de P sobre R dV, mais o integral em superfície fechada de P no ponto Q interno com ds, que é igual a P no ponto Q interno de N com ds, a dividir por R. E comparando as expressões com as densidades, chegamos à conclusão que num dielétrico em que há um dado momento dipolar por unidade de volume, em que temos aqui vários momentos dipolares, aqui no nosso material, que variam consoante o ponto em questão, portanto o P depende do Q, ficamos que isto é equivalente a ter uma distribuição de cargas, porque o potencial produzido é o mesmo, que tem uma densidade que é ρ', vamos chamar ρ', corresponde a este termo aqui, que é simplesmente menos a divergência no ponto Q de P, e uma densidade em superfície, sigma', que é simplesmente P interno de N, no ponto Q, obviamente, como temos vindo a fazer. E, portanto, temos assim a nossa distribuição de cargas equivalentes num dielétrico. Agora, se tivermos um dielétrico que está eletrizado, além destas cargas, do que já existem no próprio material, podemos ter as cargas, o elétrico carregado. Ficamos com o integral em volume de ρ mais ρ', porque temos duas densidades de volume. Temos a densidade do dielétrico, o ρ', mais um ρ que pode existir, dividir por R dV, mais o integral em superfície fechada de sigma mais sigma' sobre R ds. E pronto, é esta a expressão para o potencial no caso de um dielétrico eletrizado. O teorema de Gauss também se vai modificar. Porquê? Porque, neste caso, como temos duas cargas, o teorema de Gauss é interno de N ds, que é igual ao somatório de cargas interiores. Temos que pôr também aqui as cargas interiores de polarização, que é interno linha. E isto divide por ε0. Temos também que a divergência do campo elétrico é igual a ρ mais o ρ' da polarização a dividir por ε0. E isto implica que a descontinuidade tangencial normal fique E2n menos E1n igual a sigma mais sigma' sobre ε0. A descontinuidade tangencial E2t menos E1t não muda, continua igual a zero. E agora nós vemos aqui um problema que nos vai ajudar a lançar o nosso próximo vídeo. Nós temos a lei de Gauss, que nos ajuda a calcular campos elétricos, ou aqui a equação de Maxwell, e temos aqui o campo elétrico, e temos aqui as cargas de polarização. Mas,
As cargas de polarização é esperado que também dependam do campo elétrico, não é? Como nós vimos, aplicar um campo elétrico faz com que se criem dipolos, como temos aqui. Então, temos aqui um termo que é causado pelas cargas interiores, mas as cargas interiores também são afetadas pelo campo. Portanto, temos que arranjar uma maneira que nos simplifique esta abordagem, e é isso que vamos ver no próximo vídeo. Até já!